Então, como foi falado no vídeo anterior, nós temos o poder de abrir as portas ou fechar as portas do mundo espiritual. A decisão é somente nossa no mundo natural. Por que isso acontece? Porque as portas se abrem ou se fecham? Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Ilustrando a Bíblia. Se não é inscrito no canal, clica no se inscrever e assim você não vai perder nenhum conteúdo deste canal. Vamos abençoar? Clica no link e compartilhe esse vídeo. Eu também vou deixar na descrição o link do curso da pastora Tânia Teresa, que é de cura e libertação. E esse estudo foi tirado de um dos vídeos do YouTube dela, que tem sido uma bênção. Não percam. E um bom vídeo para você. Por que isso acontece? Porque as portas espirituais se abrem ou se fecham. Esse ato está ligado à obediência ou à desobediência. A obediência às leis de Deus fecham as portas espirituais e protegem o homem. A desobediência às leis de Deus desprotegem o homem, porque abrem portas ou portais no mundo espiritual. Hoje nós vamos falar de algumas leis espirituais, pois existe uma hierarquia e ela é legal no mundo espiritual. Assim como há nas nações, elas existem leis municipais, estaduais, federais e ainda há uma Constituição Federal que é uma lei maior. Na Bíblia é assim também. Você vai encontrar leis civis, cerimoniais, morais e penais, mas tem uma lei maior, que seria uma similar da Constituição Federal. É a Comissão Federal de Deus, são os 10 mandamentos. Isso mesmo. Ali, Deus escreveu imutáveis leis com o próprio dedo, em tábuas de pedra. As outras leis, Deus falou para Moisés. E disse Deus a Moisés: fala aos filhos de Israel. Mas os 10 mandamentos de Deus, ele escreveu ele mesmo no Monte Sinai. E enquanto Moisés estava com Deus no monte, o homem construiu um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele ficou irado e quebrou os primeiros estatutos. E aí Deus disse: faça outras, traga outras tábuas, para mostrar a importância de ter aquelas leis escritas. E hoje nós sabemos que as tábuas da lei estão guardadas na Arca da Aliança, que por sinal nunca foi encontrada, pois ela está lá no céu, no tabernáculo do céu. Lá está a Arca da Aliança e dentro dela as tábuas da lei. Por que elas estão lá? Bom, porque as leis de Deus não passarão. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Portanto, a lei não passará. Jesus deixou isso muito claro. Algumas pessoas pensam que com a vinda de Jesus e o sacrifício na cruz, as leis foram revogadas. Mas não foram. Jesus não disse que revogou a lei, mas veio para cumprir a lei. E ele veio para ser punido quando a lei é descumprida. A verdade é que até piorou um pouco, porque ele diz, está escrito, não adulterarás. E eu, porém, vos digo, se você olhar a mulher do próximo e a desejar, você já está adulterando. Está escrito também, não matarás. Se você desejar o mal ou desejar a morte para alguém, você já está cometendo o pecado de homicídio. Enfim, Jesus não veio para dar alívio à lei, ele veio para cumprir a lei. Na cruz do Calvário, o meu pecado e o seu pecado de todo homem é punido. É de graça para mim, mas não é de graça para ele. Para ele custou o preço de um sacrifício de sangue. E aí, a obediência às leis de Deus, aos 10 mandamentos, especificamente nas leis espirituais que abrem ou fecham as portas. E isso resulta na vida abundante. O mundo espiritual é favorável. Encontramos o favor de Deus e o mundo espiritual libera as suas bênçãos para nós. As bênçãos estão no mundo espiritual. A palavra de Deus nos diz na carta aos Efésios que bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Veja bem,
antes mesmo da fundação do mundo, antes que Deus tenha dito haja luz, Ele já proveu as bênçãos para nós nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual. É do mundo espiritual que vem para o mundo natural as bênçãos. Então, quando as portas se abrem para a luz pela obediência, junto com ela entra a luz, que entra a produção das bênçãos. E aí, todas as promessas de Deus na Bíblia, tudo que Ele prometeu para nós, fica acessível. Nós podemos orar e falar a Deus: estou vivendo em obediência e eu venho pedir ao Senhor o cumprimento da sua promessa. Por exemplo, a promessa que diz: será salvo você e sua casa. Então, quando você se converte e crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Quando eu estou em alinhamento com a palavra, nessa hora eu posso pedir a salvação da minha casa. Por um outro lado, a desobediência a essas leis, elas vão atrair não o favor de Deus, mas vão atrair o mundo das trevas. Então, vamos pegar, por exemplo, a regra de não matarás. Lá está escrito no livro da lei, nos 10 mandamentos. Quando Deus fala não matarás, Ele não está preocupado com quem vai morrer. Porque a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Não tem melhor lugar do que voltar para Deus que o deu. Mas Ele fala para que não matemos, para que não tenhamos consequências espirituais de derramamento de sangue. Quem mata abre uma janela no mundo espiritual e os espíritos de morte entram e começam a agir com morte. Matar, roubar e destruir, essa é a especialidade do inimigo, lembra? Falamos isso também no vídeo passado. E aí o não de Deus, não faça isso, não faça aquilo, é proteção para o homem, porque a partir do momento que o homem faz, o mundo espiritual tem resposta própria. O inferno se levanta, seres espirituais penetram no mundo onde o homem está e começa a agir com o prejuízo que o homem vai ter na vida. E aí essas leis espirituais, elas precisam ser observadas, porque elas têm a finalidade de nos abençoar e nos proteger. É como um pai que chega para uma criança e fala: não coloca a mão na tomada que você vai levar choque e vai doer, vai machucar. O não de Deus não é restritivo de liberdade. O não de Deus é proteção. Não faça isso para que o mundo espiritual das trevas não tenha espaço na sua vida. E os 10 mandamentos são a lei maior de Deus. Porque o que foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, o céu desceu na terra. O único momento em que o trono de Deus desce na terra é para escrever as tábuas da lei. Olha a importância que Deus dá para essa lei. É tamanha que Ele desce com o seu trono, escreve com o seu dedo. E quando o homem negligencia isso, vivendo do jeito que ele quer, quando ele vive a sua vontade, não a vontade de Deus, a vontade de Deus está escrita. Ele deixou escrito numa carta para a humanidade, para dizer qual é a vontade dele. Mas quando o homem escolhe viver a sua própria vontade, ele perde a conexão com o céu. Aí você vai entender que a vontade de Deus para o homem é boa, perfeita e agradável, que é nos abençoar, que Deus nos ama e Ele fica impossibilitado de prover a bênção quando nós não cumprimos a sua palavra. Aí você vai encontrar textos como, por exemplo, o Salmo 81:8, que diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria o seu inimigo. E continua dizendo: ele o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha, porque a porta estaria fechada. Eles teriam bênçãos. E aí você não abriu a porta para o mal e abriu a porta para o bem. Não tem problema com o inimigo. Tudo no mundo espiritual funciona. Tudo é legal no mundo espiritual. E também está escrito que todo aquele que também desviou os ouvidos de ouvir a lei,
até a sua oração é abominável. A oração em desobediência é uma oração negligenciando esses princípios legais. Elas representam uma afronta para Deus. É como se nós disséssemos para Deus: eu não quero nada de você, eu não quero nada o que você quer, eu quero tudo diferente do que você quer, só me abençoa de vez em quando. E aí nessa hora o homem está afrontando a Deus. O Senhor só serve para me abençoar, não serve para me ensinar, não serve para dirigir a minha vida. E no mundo espiritual funciona assim. Quem tem a chave desse mundo é o homem. Quem abre e fecha as portas para a bênção é o homem. Quem abre e fecha a porta do bem ou do mal é o homem. O que virá na sua vida é consequência da sua escolha. Não há a menor possibilidade de ser de uma maneira diferente. Leis não são derrubadas, leis são cumpridas. E se você quiser saber mais, veja o próximo vídeo. Muito obrigada, Deus abençoe você. Bye!